Ana Maria, você está com a apresentação dela, você também pode projetar, se ficar mais fácil para você nesse momento. Pronto, vou projetar aqui. Certo. Isabel, a gente deseja boa sorte na sua apresentação e já parabéns pelo aceite no trabalho na nossa jornada. Obrigada. Pode abrir a tela cheia, Ana Maria. Eu acho que para ir tela cheia, ela tem que habilitar a edição lá em cima para conseguir. Isso. Deixa eu dar uma olhadinha se eu consigo. Obrigada. Eu posso tentar. Você está conseguindo, Ana Maria? Eu posso tentar aqui também projetar, ver se vai. Deixa eu dar uma... de outro jeito aqui. Deixa eu pegar aqui. Apesar de não ter chegado ali nos 84% da América do Eixo, uma retenção de conhecimento bem considerável. Então, para nós mesmos que estamos na universidade, que temos contato, estudo o tema... Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Está carregando aí. Então, certo. E educação continuada ali... Apareceu. O manejo da educação, de estar realizando treinamento é muito Obrigada, Zé. Bom dia a todos, me chamo Isabel, sou graduanda no curso de enfermagem da FRN, estou atualmente no 8º período. E esse trabalho que vou apresentar para vocês, ele foi orientado pela professora Ana Elza Oliveira de Mendonça, intitulado Mortalidade com insuficiência renal crônica no Brasil. Eles não tinham nem conhecimento do que era ideia, como manusear. Então, é um instrumento muito importante para estar realizando esse cuidado. E tendo uma habilidade de fazer a família seria excelente. Segundo a literatura, as doenças crônicas não transmissíveis, elas foram responsáveis por 73,9% dos óbitos no Brasil em 2010. Entre essas doenças, se destaca a doença renal crônica, que resulta de lesões estruturais, declínio progressivo das funções dos rins. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Isabel. Para nossa prática, né, para nossa vivência. Com isso, a doença renal crônica, ela se configura como um problema de saúde pública mundial, não só pelos custos no tratamento, né, como também no impacto na qualidade de vida desses pacientes, assim como a monumentalidade. Pelo menos para dar os primeiros passos, um suporte, mesmo que seja o suporte básico de vida, é importantíssimo. Porque a gente sabe que numa parada cardiorrespiratória o tempo ele é essencial. Então, se você começar ali o suporte imediato, isso já vai ajudar mais a paciente. Com isso, nosso objetivo foi de analisar a epidemiologia da mortalidade por doença renal crônica no Brasil. A metodologia ela se trata de um estudo ecológico realizado no As informações foram coletadas do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Todas essas informações coletadas foi do ano 2014 a 2018. E a análise que a gente fez desse estudo foi análise descritiva. As variáveis que foram avaliadas, analisadas por nós, foi a região, faixa etária, sexo, estado civil e raça. Aqui trouxemos um recorte da primeira tabela, que mostra a distribuição dos dados de óbitos por ano, segundo região do Brasil, entre 2014 e 2018.
e Vocês já podem observar que ao longo dos anos houve validar para 192 e tudo mais, e já vai sendo isso. Então, quando se fala insuficiência de renal código crônica aqui no coletivo, Brasil. já Destacamos a região sudeste, que ela apresentou maior predominância, então, é um tema muito 47,3%. E a região que obteve menor básico. foi a região centro-oeste, com 6,7%. Não são assim, Passar. vamos dizer, os professores. Aqui eu trouxe só os resultados para vocês, não teve como trazer todas as tabelas, senão ia prolongar muita apresentação. Então, vocês podem observar que, em relação à faixa etária, teve uma predominância dos idosos com mais de 80 anos, apresentando 32,2% desses participantes. Em relação ao sexo, houve predominância do sexo masculino, 57%. Que bom, porque E desses óbitos, a maioria são casados, 37,8%. E a etnia, a raça branca, né, ela apresentou 48%. Observamos que... Só uma questão, Alan, falando um pouco... Esses resultados, vocês podem observar, a região sudeste ela apresentou o maior número de pessoas idosas. E ela está relacionada, sim, à mortalidade por doença renal crônica. E sabemos que há um declínio da taxa de filtração glomerular com o envelhecimento, né, justificando assim esse número de pessoas idosas acometidas pela doença renal crônica. Pode passar, Luiz. Assim, consideramos que esses resultados obtidos, eles podem sim fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas que possam garantir essa prevenção da doença renal crônica, visando reduzir esses índices de mortalidade. Pode passar no próximo slide, referências que foram utilizadas. E obrigada, desculpa aí qualquer coisa. Já vai dando um norte, certo? Só como sugestão. Carol, você prefere comentar as apresentações agora ou só no final? A questão de, tipo... Eu prefiro comentar entre as apresentações. Pronto. Então, vamos lá. Isabel, primeiramente, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu anotei algumas coisinhas em relação ao trabalho, né, que para mim foi essencial, que você trouxe dados, né, vocês trouxeram dados que corroboraram com o estudo. Isso para mim é perfeito, porque aí você confirma muito mais a temática. A metodologia foi muito bem escrita, né, muito bem detalhada, isso é muito importante. Aqui a metodologia ela vem trazendo todo um detalhamento sobre isso. Em relação... Em relação eu queria só perguntar uma coisa, né, um questionamento. Como enfermeira, né, qual seria a contribuição que você traria para essa população, né, para diminuir essa taxa, no caso? Pronto, primeiramente pode pensar na atenção primária, né, que as doenças renais crônicas, um dos fatores que levam a pessoa a ter a doença renal crônica é diabetes e hipertensão. Então, seria de fundamental importância essas atividades de educação em saúde na atenção primária, né, visando conscientizar esses pacientes a cuidar das suas doenças, né, como a hipertensão e a diabetes, para que não chegue, né, à doença renal crônica e, consequentemente, venha aumentar esses números de óbitos que a gente pode observar que teve um aumento, né, ao longo dos anos. Pronto, era isso mesmo que eu queria saber. Obrigada, viu? Então, vamos encaminhar para o segundo trabalho de apresentação. Impactos de espaços formativos sobre saúde mental no autocuidado em estudantes de enfermagem, relato de experiência. O apresentador será Vitor Felipe Lessa Sena. Só vou projetar aqui, só um minutinho. Pronto, certo. Boa sorte. Obrigado. Vocês estão conseguindo ver? Sim.
Vou começar aqui. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Vitor, sou estudante de enfermagem pela Universidade de Pernambuco e eu vou trazer o tema Impactos de Saúde em Espaços Formativos sobre Saúde Mental no Autocuidado em Estudante de Enfermagem, um relato de experiência. E esse trabalho foi orientado pela enfermeira Clarissa Régia da Silva. Bom, desculpa. Bom, quando o estudante de enfermagem está matriculação no curso de enfermagem, ele entende que ele vai se conviver, né, com as relações acadêmicas, que vai servir com as demandas do serviço, a realidade do enfermeiro, além disso, o tripé universitário, né, que a gente entende que tem que ter extensão, pesquisa e monitoria para se formar, né, e isso tudo há uma sobrecarga muito grande nos estudantes de enfermagem, além dos outros cursos. Além disso, ele precisa conviver e gerenciar suas relações sociais e familiares, que às vezes, muitas vezes, isso sobrecarrega a saúde mental dos estudantes, né? Aí, muitas vezes, ele, quando não tem uma estrutura física social, uma assistência estudantil, ou até mesmo outros dados, ele começa uma desistência no curso, além de um adoecimento mental, né? Um transtorno mental que possa se atrelar durante sua graduação. Aqui está o espaço, né, que foi gerenciado, que foi um relato de experiência que foi realizado no Comitê Estudantil da ABEM e da Seção Pernambuco. Foi realizado através de metodologia ativa planiana. A gente trouxe 2 convidados para abordar os temas, que foram 2 estudantes, e o tema foi saúde mental no autocuidado durante a graduação de enfermagem. E, assim, os mediadores e os convidados, eles trouxeram temas muito pertinentes, muitos dados, experiência vivida neles, e ele trouxe que muitos estudantes estavam se adoecendo, né, diante de todo o cenário e das demandas que eles estavam tendo durante o curso, né? E foi um espaço muito legal, como vocês podem ver, né? Estava todo mundo sentado no chão, a gente foi uma roda de conversa, cada um expôs o que você estava sentindo, o que sentia durante a graduação, e a gente percebeu que a maioria dos estudantes que estavam ali presentes, sendo de escolas públicas ou de privadas, percebeu que estava tendo um adoecimento mental, né? Que a gente entende que muitas vezes essa sobrecarga a gente termina adoecendo, e a gente pensa que não, né? E quando a gente tem um espaço formativo, a gente percebe e detecta esse adoecimento, né? Aí foi até interessante que a gente percebeu que muita gente de escola particular, eles precisavam trabalhar ainda. Aí, meio que o trabalho era muito cansativo, né? Muitas vezes eles trabalhavam de manhã e estudavam à noite, e tinham que gerenciar com a família ainda, tinha mulheres que eram mães. Então, a gente percebe que faltam muitos contextos, né? Muitas políticas públicas que possam auxiliar, né? Diante desse cenário. Aí, nessa primeira foto aqui foi durante o espaço, estava todo mundo sentado no chão, na roda, e a gente estava até conversando e debatendo. E o segunda foto foi no final, que foi da apresentação, que a gente tirou uma foto para guardar de recordação. As considerações finais. O espaço formativo realizado pelo COESTA BMPE teve êxito na sua realização, no qual avisou que os estudantes de enfermagem devem carregar consigo o compromisso de praticar autocuidado para ter saúde mental. Consequentemente, ter experiências positivas durante a graduação e estar disposto a realizar o seu processo de trabalho adequadamente. Por essa razão, dada a relação entre adoecimento e fatores acadêmicos e de carreira, é necessário mais espaços formativos para a detecção precoce de sintomas de transtornos mentais nesta população, assim como ações que favorecem experiências acadêmicas mais positivas e atendimentos psicológicos dados pela universidade. E é isso, pessoal. Eu termino aqui. Aí aqui vejo a referência que eu utilizei. E muito obrigado, desculpa qualquer coisa. Então, Vitor, deixa eu abrir aqui. Parabéns, né, pela apresentação e pelo assunto. Eu tenho muita afinidade com esse assunto, justamente porque é o assunto do meu mestrado, né, justamente essa avaliação. Vou avaliar o diagnóstico de enfermagem e ansiedade nos alunos de enfermagem, né, da UFRN. Então, é um assunto que é realmente, para mim, e os estudos mostram que é bastante relevante, né, esse assunto. Então, parabéns por isso.
Obrigado. E aí eu gostaria de saber quais intervenções podem serem feitas, né, para evitar esse enfrentamento com os alunos, no caso. Não sei se deu para entender muito bem a minha pergunta. Deu sim. Deu? Eu acredito que, eu não sei se o de vocês também são Barema, mas a gente de enfermagem da UPE, a gente tem que completar 500 horas extras no Barema, né? E isso sobrecarrega muito a gente. E poderia ser diminuir esse Barema, ou até mesmo assistência estudantil, que eu acho que ajudaria muito, porque só na UPE a gente é 1% dos estudantes de toda a universidade que recebe assistência estudantil, e a gente tem 17 mil estudantes. E, além disso, estruturas, né? Políticas públicas, creches, eu acho que seria muito disso. E também um apoio psicológico. Só que só o apoio psicológico muitas vezes não ajuda, né? Porque a gente entende que tem toda uma estrutura por trás disso, né? Eu acho que seria mais focada nisso. Ok, obrigada. Nada. Então, vamos para a nossa terceira apresentação de trabalho. Será a enfermagem acupunturista no tratamento de pacientes oncológicos, uma revisão de literatura, com o apresentador Wallison da Silva Vieira. Wallison? Oi, ele tentar compartilhar aqui a tela. Você prefere que projete? Assistência digna e baseada em evidências científicas, a licença materna e paterna e o acompanhamento perferal. Pessoal, está dando para ver a apresentação? Ainda não. Vale ressaltar Tá que, carregando. momento, eles foram a participação ativa e a motivação dos participantes quando colocado, né, em pauta. Está dando já? Essas tecnologias educacionais. Tá preto ainda a tela. Pronto. Tá dando agora. Boa sorte. Certo, obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Sou o Alisson da Silva Vieira, graduando do curso de enfermagem pela Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte, e venho apresentar o trabalho intitulado como Acupuntura no Tratamento de Pacientes Oncológicos, uma revisão de literatura. Como coautores, temos as acadêmicas de enfermagem Aline Oliveira Fernandes de Lima, Samara Dantas Medeiros Diniz e nossa orientadora, a docente Heloísa Thalita Adriano de Lima. As neoplasias malignas, elas se caracterizam como uma das doenças crônicas existentes. Então, elas são capazes de provocar efeitos avassaladores na vida física e também na vida mental dos pacientes. Uma das intervenções usadas pelo enfermeiro em pacientes oncológicos é a acupuntura. O uso da técnica mostra bons resultados no controle dos sinais e também dos sintomas conduzidos pela quimioterapia. O objetivo desse trabalho é identificar na literatura científica produzida da enfermagem os resultados da acupuntura no tratamento de pacientes oncológicos. A metodologia usada foi, esse trabalho ele trata-se de uma revisão de literatura realizado nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde, no Google Acadêmico e no Lilacs. Para a busca, foram utilizados termos indexados nos seguintes descritores em ciências da saúde: acupuntura, enfermagem e oncologia. O recorte temporal foi 2015 a 2018. A seleção foi realizada a partir do protocolo de busca, elaborado previamente, e a leitura minuciosa dos artigos. Como resultado, a amostra consistiu em 5 publicações, das quais, após a leitura dos estudos, foi observado que a acupuntura é uma técnica de origem da medicina tradicional chinesa, onde a mesma mostra efetividades em diminuir o nível da intensidade das dores oncológicas e também das dores derivadas do tratamento. As náuseas e vômitos são efeitos adversos consequentes da quimioterapia. Então, os estudos evidenciam que os pacientes submetidos à acupuntura tiveram um alívio significativo das náuseas e redução na frequência dos vômitos. Ademais, o uso da técnica mostrou resultados pertinentes no controle da ansiedade e também do estresse. Considerações finais. A acupuntura promove maior conforto e melhor qualidade de vida aos pacientes oncológicos, através
do alívio dos sinais e sintomas consequentes do tratamento e também da patologia. Outro sim, diminui as doses diárias de analgésicos, como também demonstra ser segura e de baixo custo. Essas foram as referências utilizadas e obrigado. Então, o Alisson, né? Isso. Em relação... Parabéns, né, pelo trabalho, parabéns pela apresentação. Em relação ao seu trabalho, né, eu pude ler, e aí eu pude perceber que a introdução, ela foi muito completa e objetiva, o que é ótimo, né, diante de um resumo. O método, ele foi muito bem realizado, então, parabéns. E o que eu gostei da metodologia é que você colocou que realizou o protocolo de busca. Mesmo sabendo que as pessoas que fazem essa revisão, a maioria das vezes, né, elas vão fazer o protocolo de busca, às vezes elas não colocam na metodologia. Então, foi um ponto positivo que quando eu li, eu disse, poxa, que legal, ele colocou lá, que realmente fez tudo mais, mesmo sabendo que você iria fazer, no caso. E aí, eu só senti um pouco de falta da conexão da acupuntura, né, de ter falado um pouco mais dessa conexão com a enfermagem. Então, é exatamente isso que eu gostaria de saber. O que você poderia me falar em relação a essa conexão da enfermagem, do enfermeiro, né, e da acupuntura nesses pacientes? Então, o enfermeiro, por ser um profissional que ele tem conhecimento da anatomia e também é capaz de realizar uma anamnese com um exame físico, através da especialização em acupuntura, o enfermeiro ele pode estar atribuindo, digamos assim, incluindo a acupuntura no plano de cuidado para os pacientes oncológicos. Ok, muito obrigada. Por nada. Projetos, né, minha gente? Então, vamos agora para o próximo trabalho, avaliação de sarcopenia em pacientes cardiopatas hospitalizados. A apresentadora será a Caroline. Boa sorte, Caroline. Você consegue fazer a projeção? Sim, vou fazer aqui agora. Certo. Você está conseguindo ver esse slide? Sim, está aparecendo. Ah, tá bom. Bom dia a todos. Meu nome é Carolina Kiyomi Shirai Shiguchi. Sou graduanda do curso de enfermagem da Faculdade de Medicina do São Luís do Rio Preto. E agora eu vou apresentar meu trabalho, avaliação de sarcopenia em pacientes cardiopatas hospitalizados, orientado pela Silvia Maria Albertini. Primeiramente, a definição da sarcopenia é distúrbio musculoesquelético progressivo e generalizado, que está associado ao envelhecimento, e para o diagnóstico da sarcopenia é necessário que o paciente apresente pelo menos 2 dos 3 critérios, que é redução da massa muscular, perda da força muscular e perda do desempenho físico. E quando o paciente apresenta todos esses 3 critérios, é considerado como sarcopenia grave. E se apresentar esses 3 critérios, mais alta adiposidade seria a obesidade sarcopênica. E quando possui somente a diminuição da massa magra, é identificado como pré-sarcopênico. E presença de sarcopenia causa piora no prognóstico e no desfecho clínico do paciente. E sarcopenia está associada à rigidez arterial, perda muscular e substituição de miócitos por adipócitos, que é um preditor independente da doença cardiovascular. E estima-se que 20% dos cardiopatas possuem também o diagnóstico de sarcopenia, influenciando diretamente na gravidade da doença, na capacidade funcional e desfecho clínico dos pacientes. Para evitar o impacto da sarcopenia em relação ao paciente hospitalizado, é necessário ter a atuação dos profissionais de saúde para possibilitar diagnóstico precoce e tratamento da sarcopenia no contexto hospitalar. Isso tem grande relevância para o manejo adequado do paciente, influenciando no prognóstico, taxa de mortalidade, menor tempo de internação, redução dos custos hospitalares e na reabilitação após a alta hospitalar. E o objetivo do estudo foi identificar e diagnosticar sarcopenia e sua influência no desfecho clínico de pacientes cardiopatas internos em unidade coronária.
É um estudo prospectivo longitudinal aprovado pelo CEP da instituição, FAMERP, e a amostra foi composta com 40 pacientes adultos e idosos de ambos os sexos, cardiopatas, admitidos até 48 horas na unidade coronária em um hospital terciário. E como método diagnóstico de sarcopenia, utilizou a avaliação nutricional antropométrica com o uso de avaliação subjetiva global, peso atual, altura, índice de massa corpórea, circunferência de panturrilha e circunferência de braço. Para a avaliação da força muscular, utilizou o dispositivo dinamômetro, medindo a força de pressão palmar de ambas as mãos, alternadamente 3 vezes. E depois a avaliação da composição corporal através de bioimpedância elétrica, verificando a massa celular corporal, massa extracelular, massa magra, massa gorda, água corporal total, água extracelular e água intracelular. E essa tabela mostra pontos de corte para o diagnóstico de sarcopenia, e esses valores foram baseados no algoritmo proposto por Consenso Europeu sobre a sarcopenia, classificando o paciente em grupo sarcopênico e não sarcopênico. E na tabela 1, é possível observar que a amostra foi composta por maioria do sexo masculino, 67,5%, e a diagnóstico mais predominante foi infarto agudo do miocárdio, 65%, e insuficiência cardíaca, 20%. E morbidades associadas mais encontradas foi hipertensão arterial sistêmica, 72,5%, e diabetes mellitus, 42,5%. Idade média da amostra foi 60,2, mais ou menos 10 anos. A média do tempo de internação foi 6,4, mais ou menos 5 dias. E prevalência de óbito 7,5%. E gráfico 1 mostra a categorização dos pacientes da pesquisa. Cerca de 27,5% dos pacientes, que seria 11 pacientes, foi diagnosticado como sarcopênico e 72,5% como não sarcopênico. E tabela 2 mostra variáveis antropométricas de pacientes. Com a tabela é possível verificar que o grupo sarcopênico apresenta menor média de circunferência de panturrilha quando comparado com o não sarcopênico, mostrando a significância. E também podemos identificar que o IMC dos ambos grupos apresentou acima, sendo classificado como um excesso de peso. E tabela 3 mostra o resultado da avaliação do estado nutricional. Podemos observar também que o grupo não sarcopênico apresentou estado de nutrição adequado do que com sarcopenia, onde houve mais pacientes classificados em desnutrição ou risco nutricional, tendo diferença. Isso mostra que desnutrição é fator de risco para o desenvolvimento da sarcopenia e a importância de atentar para a nutrição do paciente. Em relação à força de pressão palmar, 2 grupos apresentaram valores de média abaixo do ponto de corte, porém sem diferença entre eles. E a última tabela, que é a tabela 4, mostra índices nutricionais obtidos da bioimpedância elétrica. E podemos ver que o grupo sarcopênico apresentou menor muscularidade do que não sarcopênicos, podendo ser vista diferença estatística no massa muscular esquelética, porcentagem de massa muscular esquelética, índice de massa muscular esquelética e índice de massa magra. Em relação à tecido adiposo, que seria índice de massa gorda, e índice de massa gorda em relação ao índice de massa magra, não tiveram diferença. Concluindo que a prevalência de sarcopenia na admissão foi elevada, cerca de mais ou menos 30%, e o grupo de pacientes sarcopênicos destacou-se em relação à desnutrição e menor muscularidade. E intervenções precoces multifuncionais é importante para minimizar o impacto da sarcopenia no desfecho clínico e na capacidade funcional pós-hospitalar. Essas são referências utilizadas e muito obrigada e desculpa por qualquer coisa. Parabéns, Carolina, pela apresentação. Seu trabalho está muito bom. Eu gostei muito, né, não só da apresentação, mas também do assunto, do resumo, ficou muito bom. E aí, eu gostaria de fazer um questionamento a você. Qual seria apenas uma intervenção multiprofissional que pode ser realizada para justamente minimizar esses impactos causados pela sarcopenia em pacientes cardiopatas? Seria importante intervenção nutricional e da fisioterapia. A enfermagem mediar essas equipe multi, que a enfermagem é a única profissão que fica 24 horas com o paciente e ver a evolução, né? Melhora ou piora. É importante ter, principalmente, a nutrição e fisioterapeuta junto. Ok, perfeito. Obrigada. Parabéns, Carolina. Agora vamos para o próximo trabalho,
intitulado Assistência de Enfermagem na Humanização do Parto Normal, uma revisão de literatura, será apresentado por Aline Oliveira Fernandes de Lima. Aline, você gostaria de fazer sua projeção? Isso, eu consigo projetar, obrigada. Pronto, boa sorte. Estão conseguindo ver? Sim. Bom dia a todos, meu nome é Aline Oliveira Fernandes de Lima, sou acadêmica da Faculdade Estácio, do curso de enfermagem. Como coautores eu tenho Alisson da Silva Vieira, acadêmico, Samara Dantas de Medeiros Diniz, também acadêmica, e como orientadora a professora Heloísa Thalita. O trabalho é intitulado Assistência de Enfermagem na Humanização do Parto Normal, uma revisão de literatura. Inicialmente, podemos observar que no Brasil a quantidade de casos de violência obstétrica e de partos cesáreos aumentaram, e como consequência disso, temos as técnicas intervencionais usadas durante o trabalho de parto. Com isso, a gente pode perceber que a humanização do parto ele é de extrema importância, pois ele proporciona à mulher um parto saudável, onde ela é a protagonista. Um parto natural, fisiológico e sem procedimentos invasivos. O objetivo do estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre assistência de enfermagem frente ao trabalho de parto normal, de forma humanizada. Como método, eu trouxe uma revisão de literatura que foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde e nas bases de dados da Cielo, onde eu utilizei as seguintes palavras-chave: assistência, enfermagem, humanização e parto, e foi de um recorte temporal de 2007 a 2019. E essa revisão de literatura, ela tem como objetivo apresentar o processo natural do parto. Como resultado, eu trago 5 publicações, que elas foram agrupadas nas temáticas de atuação da enfermagem obstétrica e humanização da assistência do parto. E de acordo com as literaturas, a gente pode observar que a humanização do parto, ela é sim discutida, que traz sim muitos benefícios para as mulheres e para a cultura hospitalar. E podemos observar também que há ainda muito desconhecimento das mulheres sobre os seus direitos reprodutivos e de planejamento de parto. E é nesse cenário que a gente, como enfermeiro, atua planejando e promovendo o parto saudável e principalmente fisiológico, sem o uso de intervenções físicas, como a manobra de Christelé, episiotomia, tricotomia, ou intervenção medicamentosa, como o uso de ocitocina para induzir o parto. Como conclusão, torna-se indiscutível que as condutas realizadas pela enfermagem exercem papel importante na parturição, oferecendo um suporte emocional, promovendo segurança, garantindo a cidadania e proporcionando o protagonismo do parto no processo parturitivo, reduzindo assim as intervenções desnecessárias. E aí essas são as referências. Obrigada. Então, Aline, parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação. Esse assunto é um assunto bem pertinente, porque exatamente eu até destaquei, como você disse, não só do trabalho, mas como na apresentação, que mesmo com o passar dos anos e mesmo com todas as atualizações, né, e as mulheres ela ainda desconhecem seus direitos e também seu direito não só reprodutivo, mas também de planejamento do parto. Eu tinha um questionamento, mas você acabou respondendo na conclusão, né, que quais seriam essas intervenções físicas e como o enfermeiro poderia intervir nisso. E aí você acabou respondendo na sua conclusão. Então, para mim foi ótimo e é isso. Obrigada. Obrigada também. O trabalho que... já percebi que Natália Emanuele Pereira Fernandes já está presente, né? Com o trabalho intitulado Enfermagem no Contexto da Educação Infantil, Relato de Experiência. A apresentadora será a Natália. Isso, bom dia. Bom dia. Você gostaria que a gente apresentasse aqui, projetasse? Eu vou tentar projetar aqui. Tá certo, então fique à vontade.
Eu não tô conseguindo, pode projetar para mim? Certo. Ana Maria, você consegue projetar agora o slide dela? Olha. Vou tentar aqui projetar para vocês, certo? Só um minuto. Vou só desativar aqui meu áudio para não dar interferência. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Pronto, então, quando eu colocar no slide, como se você se sentir à vontade, pode apresentar, certo? Boa sorte. Esse trabalho é dos meninos que apresentaram há pouco tempo. Bom dia, meu nome é Natália Manoeli, sou acadêmica de enfermagem na instituição Estácio, da Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte. Os coautores e acadêmicos de enfermagem é Everton Bruno, Tara do Nascimento e o Alisson da Silva. E a nossa orientadora é a professora Kalia Yasmin. E eu vou falar sobre a enfermagem no contexto da educação infantil, um relato de experiência. Pode passar. Bom, a enfermagem, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento da educação infantil, auxiliando assim os educadores a promover educação em saúde aos pré-escolares, destacando a sua relevância no programa Saúde na Escola, junto com a atenção básica e os acadêmicos de enfermagem. E esse artigo tem como objetivo relatar a vivência de acadêmicos de enfermagem no programa Saúde na Escola. Pode passar. Nessa primeira imagem,
uma roda de conversa com os profissionais da Unidade de Saúde da Família, do Centro Municipal de Educação Infantil, e também estavam presentes os acadêmicos de enfermagem. Essa foi a primeira reunião. E na segunda imagem foi a última reunião do projeto, que foi uma capacitação com os profissionais do CEIMEI para situações de engasgo, quedas e convulsões que eles possam vivenciar com as crianças. Também foi feito pelos acadêmicos de enfermagem. Pode passar. Bom, inicialmente foi realizada uma roda de conversa com os profissionais da Unidade de Saúde da Família e do Centro Municipal de Educação Infantil, CEIMEI, a fim de identificar os principais impasses e dificuldades que os profissionais encontram com as crianças no processo de saúde e doença. E logo em seguida, elaborar um plano de ação. E o plano de ação foi realizado através de avaliações físicas na criança e também avaliação do calendário vacinal, o qual houve um planejamento e implementação de ações de educação em saúde com as crianças, com os seus pais responsáveis e também com os profissionais do CEIMEI. E essas ações foram voltadas à higiene oral e corporal. E com o objetivo de envolver as crianças nessas atividades, foi realizada uma atividade lúdica com a utilização de músicas, fantoches e maquetes com as crianças. E com os pais, foi desenvolvida uma roda de conversa para apresentar os resultados e discussões dos principais problemas de saúde prevalentes na infância. E com os profissionais do CEIMEI, houve uma capacitação para situações de engasgo, quedas e convulsões, que foram realizadas pelos acadêmicos de enfermagem. Pode passar. E as considerações finais, apesar das dificuldades em articular as estratégias em conjunto com os profissionais da Unidade de Saúde da Família e do Centro Municipal de Educação Infantil, devido à sobrecarga de trabalho, foi possível perceber que as ações podem ser implementadas e geram impactos positivos no comportamento das crianças e também no seu relacionamento com os pais e responsáveis. Essa vivência proporcionou aos estudantes uma visão crítica e reflexiva acerca do papel do enfermeiro no programa Saúde na Escola, diante da saúde do pré-escolar. Pode passar. E aí estão as referências do nosso artigo. Então, Natália, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. As considerações que eu gostaria de fazer é que o trabalho foi muito bem escrito, foi todo muito bem escrito e muito bem objetivo. Eu achei ótimo a descrição, todo o detalhe da descrição da experiência, né? Você conseguiu colocar todo um detalhe de como foi realizado. Eu adorei a questão da aproximação dos pais na ação, né? De vocês terem pensado e incluído de uma forma holística, de uma forma, né, integral. E aí o meu questionamento seria para vocês, estudantes de enfermagem, né? Qual foi a maior dificuldade nessa experiência toda? A maior dificuldade foi que estabelecer, porque nosso objetivo foi estabelecer um vínculo com a Unidade Estratégica de Saúde da Família e a população. Então, nossa dificuldade foi devido ao tempo e a dificuldade com o CEIMEI, que é a escola onde a gente fez o trabalho. E eles não tinham muito tempo para a gente fazer a implementação com as crianças e com os pais responsáveis. Ok, obrigada. Parabéns, Natália. Agora vamos para a última apresentação do trabalho intitulado Fiscalização das Políticas Públicas por Conselhos de Saúde no Brasil. O apresentador será Francisco Lucas de Lima Fontes. Eu estou só esperando ligar. Acho que a câmera já ligou e eu mesmo vou apresentar, certo? Tá certo, boa sorte. Obrigado. Um minutinho só.
A apresentação já está sendo exibida para vocês? Já sim. Certo. Meu nome é Francisco Lucas, eu sou enfermeiro, mestrando em Ciência Política, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a fiscalização das políticas públicas por conselhos de saúde no Brasil. Basicamente, esse é o meu objeto de estudo dentro do mestrado. Conselhos de saúde, né? O que são? A gente sabe que 2 anos após a Constituição Federal de 1988, surgiram 2 leis fundamentais dentro da área da saúde. A Lei 8.080, que regulamenta o SUS, e a Lei 8.142, que garante a participação social na gestão do sistema. Ambas de 1990, sendo que a Lei 8.142 instituiu o controle social na gestão do SUS, bem como também versa sobre as transferências dos recursos financeiros. Estabelece ainda que todos os entes federativos, ou seja, União, Estados e municípios, devem contar com conselhos de saúde e conferências como instâncias colegiadas. Então, os conselhos de saúde, eles são instâncias colegiadas, deliberativas e permanentes do Sistema Único de Saúde, incorporados ao esqueleto organizacional do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e dos municípios. Então, a gente tem aí o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, e a dinâmica de descentralização favoreceu ainda o surgimento dos conselhos regionais, locais e distritais. Então, os conselhos, eles são espaços dotados de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde, inclusive nas questões econômicas e financeiras. Na trajetória de consolidação, de fortalecimento dos conselhos, existem 2 resoluções que eu tenho como resoluções fundamentais, né? A resolução 333 de 2003, né, do Conselho Nacional de Saúde, que foi um dos mais relevantes documentos que regulamentou o exercício dos conselhos de saúde no Brasil. Esse documento ele acabou sendo revogado pela resolução 453 de 2012, que solidificou ainda mais a função dos conselhos e instituiu novas diretrizes, abordando pontos referentes à organização, ao funcionamento e aos seus papéis. A composição dos conselhos. No atual formato, os conselhos de saúde, eles apresentam uma composição paritária em relação às entidades da sociedade civil. Então, são 50% das cadeiras reservadas aos usuários do sistema, 25% reservados dos assentos reservados aos trabalhadores da saúde, geralmente associados às entidades de classe, e os outros 25% dos assentos aos prestadores de bens e serviços, assim como o poder público. E aí eu falei em questão de participação social, controle social, e é importante a gente salientar a diferença, né, tendo em vista que muitas pessoas entendem isso daqui, participação social e controle social, como sinônimos, mas não são. Né, são instrumentos que se complementam, porém com funções distintas. Por meio da participação social nas políticas públicas, a sociedade ela é ouvida no processo de tomada de decisão dos governantes, de modo a garantir que essas políticas atendam ao interesse público, ao interesse coletivo. O controle social, por sua vez, ele oportuniza a sociedade fiscalizar, propriamente dita, as ações do Estado, estabelecendo a prestação de contas pelo governo sobre o uso dos recursos públicos. Dessa forma, a sociedade ela verifica se o poder público está respondendo às suas demandas, às suas necessidades. E um exemplo de controle social são as atividades de fiscalização dos conselhos de saúde. Diante disso, o objetivo do presente estudo foi compreender a fiscalização das políticas públicas por conselhos de saúde no Brasil. Para isso, foi feita uma revisão narrativa de literatura. A narrativa, a gente sabe que é aquela mais básica, é aquela mais simples, mais ampla, frequentemente ela não é tão especificada, né, não é tão delimitada, a escolha dos artigos se dá de modo arbitrário, com análise crítica a cargo mesmo do pesquisador. Mas por que eu escolhi esse tipo de revisão? Né? Frequentemente, particularmente, eu utilizo mais revisão integrativa, né, que é aquela mais rebuscada, mais sistematizada. Mas a opção por essa revisão, ela ocorreu porque eu estava na época, né, construindo o meu referencial teórico do meu projeto, no qual eu tive que pesquisar artigos, materiais, documentos que versam sobre conselhos
e as suas particularidades. Então, eu já tinha um material pronto sobre o tema que eu estou apresentando aqui hoje. A busca desses materiais se deu no portal de periódicos da CAPES, na Cielo, na BVS, além também de documentos do próprio Ministério da Saúde. Os descritores utilizados para essas bases de dados e para essas bibliotecas virtuais foram conselhos de saúde, controle social, fiscalização em saúde e política de saúde. Não houve recorte temporal, tendo em vista que eu estava montando o referencial teórico, então poderia ter artigos importantes, relevantes, que são os artigos seminais, artigos consagrados acerca de determinada temática, que poderiam ser extremamente úteis para a construção do meu referencial. Bom, a fiscalização e o controle das políticas públicas são ações fundamentais, porque elas acabam repercutindo nos planos de ação do governo e impactam diretamente a sociedade. Esse controle social, né, envolve diretamente a fiscalização, como eu já disse para vocês lá na diferença de participação social para controle social, e ela tem uma relação direta com a redução de atividades corruptas, mediante preceitos de accountability. Esse termo aqui, ele não é tão presente na área da saúde, né? Eu tive que me adaptar a ele dentro do mestrado, né, um mestrado dentro das ciências humanas, que é de ciência política, mas quando vocês ouvirem esse termo, accountability, vocês lembram de prestação de contas e transparência, né, com práticas transparentes de informação, justificação e, quando necessária, aplicação de sanções. Então, ao analisar a relação existente entre conselhos e auditorias do SUS, acaba sendo exposto na literatura um certo desconhecimento dos conselheiros sobre o processo de prestação de contas. E essa atividade ela é de suma importância a fim de fortalecer essa iniciativa participativa e o controle social, uma vez que uma das funções dos conselhos é fiscalizar e monitorar a aplicação dos fundos, né, dos recursos repassados às secretarias, bem como a verificação de desempenho de gestão das políticas públicas. E essa auditoria do SUS, ela desempenha um papel fundamental na detecção de falhas e irregularidades na gestão e verifica também os processos de trabalho e governança. Essa governança, gente, ela é a capacidade financeira e administrativa de uma organização, ou seja, de um governo, de praticar, colocar em prática as políticas públicas de saúde. E o emprego da accountability no controle social, ele está presente naquela resolução lá, a 453 de 2012, em artigos que versam sobre a prestação de contas. Além das fiscalizações que o próprio Conselho pode realizar, eles poderão também buscar auditorias externas e independentes acerca das atividades de gestão do sistema de saúde, recorrendo, por exemplo, ao Ministério Público ou a outros órgãos de controle. Certo. Considerações finais, os conselhos de saúde, eles trazem uma possibilidade de consolidação ou elaboração das políticas públicas de saúde que contemplem as demandas dos setores, segmentos que representam, então, usuários, profissionais de saúde, prestadores de bens e serviços. Desse modo, mostra-se essencialmente relevante compreender a relação existente entre as políticas públicas e o envolvimento dos conselhos em sua formulação, implementação e fiscalização, além das repercussões que elas trazem para a sociedade conforme o cumprimento da Resolução 453, assegurando mecanismos aí de transparência. E esses conselhos, eles devem trabalhar ainda, né, ancorados em princípios de integralidade, equidade e universalidade da assistência. Sua atuação ela deve permitir que as atividades de fiscalização e controle cumpram com preceitos de accountability, de prestação de contas, e transparência sobre atos e decisões tomadas por secretarias de saúde e por governos. Aqui foram algumas das referências utilizadas para o slide, e é isso, gente. Estou aberto a perguntas. Então, Lucas, parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação. O que eu quero dizer é que políticas públicas é importante para qualquer que seja a profissão, né, da pessoa. E primeiro eu gostaria de parabenizar porque você mostrou que tinha bastante domínio, acredito até pelo mestrado, né, e tudo mais. E aí o que eu gostaria de perguntar a você é qual a importância do enfermeiro nesse contexto, nessa temática? Qual seria a ação do enfermeiro aí?
Olha, eu considero de suma importância, tendo em vista uma certa negligência do próprio poder público, né, de governos estaduais e municipais. Eu acho que depois do segmento dos usuários, o segmento dos profissionais de saúde, ele é o mais relevante. Por exemplo, eu posso falar trazer, na verdade, para o estudo de caso que eu estou realizando aqui, né? Eu estou procurando estudar, compreender, na verdade, a atuação e o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Teresina diante da função fiscalizadora. Então, a presidente do conselho é uma enfermeira. Então, o enfermeiro, além dessas funções assistenciais que a gente amplamente preparado durante a graduação, ele também pode atuar na gestão, né, na gestão de conselhos de saúde, de entidades de classe, em outras sub-áreas de gestão, e eu acho que isso de suma importância. Eu não sei se consegui responder a sua pergunta, espero que sim. Conseguiu sim. Obrigada. Obrigado. Gente, então, agradeço bastante a presença de todos nesse domingo de manhã, a disponibilidade tanto de vocês como também da avaliadora Carol Matias. Foi muito importante conhecer vários trabalhos, né, pessoas de vários locais também, e agradeço a presença de vocês, eu gostei bastante, e trago também na minha fala a questão do incentivo da pesquisa, que vocês continuem realmente fazendo, pesquisando, estudando, tendo essa curiosidade, mesmo com tantas, né, com tantos entraves que a gente que tem, né, nessa área. E, Carol, você quer falar mais alguma coisa? Sim, eu vou falar bem rapidinho. Não vou tomar mais tempo de todo mundo, não. Uhum. Mas, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar todos. Todas as temáticas que foram apresentadas aqui são de suma importância para a enfermagem, para a área da saúde, né, no contexto que a gente está vivendo, né, que provavelmente não irá acabar tão rápido. No nosso país, e aí o que eu gostaria de dizer a vocês é que, como a Alzira falou, continue na área da pesquisa, mandando trabalho, mostrando para todo mundo essas temáticas maravilhosas, né, que às vezes a gente conhece uma parte, mas não conhece o todo, e aí às vezes a gente está em um estado, e aí vocês mandam de outro estado, e aí a gente acaba complementando o que a gente sabe, né, e agregando conhecimento. Então, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez e parabenizar a todos. Só lembrando que a questão dos certificados, com exceção da menção honrosa, vocês vão conseguir gerar pelo Sig Eventos, certo? E o da menção honrosa vocês vão receber pelo e-mail. Vai ser apenas um apresentador pela essa sala que vai receber. Gostaria de agradecer a todos. Qualquer dúvida, a gente pode estar respondendo no direct do centro acadêmico, como também pelo e-mail da nossa jornada, jornada.nordenf@outlook.com. Se vocês tiverem alguma dúvida também agora, podem perguntar. E a gente pode encerrar esse momento agora, né? Tchau, gente. Foi muito bom, foi mesmo, Aline. Agradeço a todos.